بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Veramente que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E a melhor das orientações é a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E as piores coisas são as invenções. E todas as invenções são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Continuamos a nossa leitura e a tradução deste pequeno livro do Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, intitulado Ahammiyatu Tawhid Al-Ibada. Ahammiyatu Tawhid Al-Ibada. A importância do Tawhid na adoração. O Sheikh diz no capítulo de hoje, deu como título a este capítulo Da'watu ar-rusuli ila Tawhid al-Ibada. A da'wa, a chamada dos mensageiros ao Tawhid na adoração. A chamada dos mensageiros a unificar Allah Jalla wa Ala na adoração. Este é o título deste capítulo. A chamada, a da'wa dos mensageiros de Allah a unificar Allah na adoração. O autor diz: بعث الله في كل أمة رسولا بلسانها يدعوها إلى التوحيد ويحذرها من الشرك ويدلها على خير ما يعلمه لها ويحذرها من شر ما يعلمه لها. O autor, o Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafidhahullah ta'ala, diz: Allah Jalla wa Ala enviou a cada comunidade um mensageiro que fala a mesma língua que eles. Isto é, Allah Tabaraka wa Ta'ala enviou a cada comunidade um mensageiro. E este mensageiro falava a língua
do povo ou da comunidade à qual foi enviado, a fim de os chamar, a fim de os chamar ao Tawhid, a fim de os chamar ao monoteísmo, a fim de os chamar a unificarem Allah Jalla wa Ala na adoração e de os adverter contra o shirk, isto é, este mensageiro que foi enviado por Allah Jalla wa Ala ou estes mensageiros que foram enviados às suas respectivas comunidades vieram chamar estas comunidades, estes povos, a unificarem Allah Jalla wa Ala. Vieram chamar os seus respectivos povos ao Tawhid, ao monoteísmo puro. E, ao mesmo tempo, os adverteu. Isto é, estes mensageiros adverteram as suas respectivas comunidades, os seus respectivos povos, os adverteram contra o oposto do Tawhid, que é o Shirk, o oposto do monoteísmo, que é o politeísmo. E de lhes indicar a todo o bem que conhecem e de os adverter contra todo o mal que conhecem para eles. A terceira coisa mencionada pelo Sheikh é que Allah Jalla wa Ala enviou estes mensageiros a fim de indicarem às suas respectivas comunidades todo o bem que conhecem para as suas comunidades, para os seus povos, e de os adverterem contra todo o mal que conhecem para eles. Então, o Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, nos mencionou três coisas. A primeira é que Allah Jalla wa Ala enviou os seus mensageiros a fim de chamarem as suas respectivas comunidades ao monoteísmo puro. Ao Tawhid, a fim de os chamarem a unificarem Allah Jalla wa Ala na adoração. A segunda coisa é de adverterem as suas respectivas comunidades contra o oposto do Tawhid, que é o Shirk, o politeísmo. A fim de adverterem as suas comunidades, os seus povos, de associarem a Allah na adoração, de darem parceiros a Allah na adoração. E a terceira coisa que o Sheikh mencionou é que, de maneira geral, os mensageiros foram enviados a fim de indicar às suas respectivas comunidades todo o bem que conhecem e de os adverterem contra todo o mal que conhecem para eles. E a evidência que o Sheikh mencionou é a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ.
Este versículo está na Surat Ibrahim e é o versículo número 4. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: e não enviamos mensageiro algum, senão com a língua do seu povo, a fim que ele lhes esclareça. E não enviamos mensageiro algum, senão com a língua do seu povo, a fim que ele lhes esclareça. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. A segunda evidência mencionada pelo Sheikh é o versículo número 36 da Surat An-Nahl. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: e veramente enviamos a cada comunidade um mensageiro para lhes dizer: adorem Allah e afastem-se do Taghut. E veramente enviamos a cada comunidade um mensageiro para lhes dizer: adorem Allah e afastem-se do Taghut. E o Taghut são as falsas divindades. De maneira resumida, a Taghut são as falsas divindades. Então, Allah subhanahu wa ta'ala enviou a cada comunidade um mensageiro. E a mensagem deste mensageiro a esta comunidade é: adorem Allah de um culto exclusivo e afastem-se do Taghut, afastem-se das falsas divindades. A terceira evidência, o Sheikh mencionou vários versículos, mas para que não seja muito longo, não vou mencionar todos, vamos mencionar mais um só. É um versículo que está na Surat Al-Anbiya e é o versículo número 25. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala diz consoante o sentido do versículo: e não enviámos antes de ti mensageiro algum sem que lhe revelássemos: أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Sem que lhe revelássemos: nenhuma divindade tem o direito de ser adorada, exceto eu, então adorem-me. E não enviámos antes de ti, isto é, antes de o último dos mensageiros, que é Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, e não enviámos antes de ti mensageiro algum, isto é, todos os mensageiros que Allah subhanahu wa ta'ala enviou vieram com exatamente a mesma mensagem básica, isto é, o ponto básico, que é o Tawhid, a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala, o facto de unificar Allah tabaraka wa ta'ala através da adoração. E não enviámos antes de ti mensageiro algum sem que lhe revelássemos: أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Sem que lhe revelássemos: nenhuma divindade tem o direito de ser adorada. Esta é a revelação, esta é a mensagem de base de todos os mensageiros. Nenhuma divindade tem o direito de ser adorada, exceto eu, isto é, Allah. Então, adorem-me. Allah subhanahu wa ta'ala deu ordem aos mensageiros de informar as comunidades que não existe nenhuma divindade, exceto Allah, e que Ele é o único que tem o direito de ser adorado. E no fim do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz: então adorem-me. Allah subhanahu wa ta'ala dá ordem
aos seus servos de o adorarem. Tabaraka wa ta'ala. Depois o Sheikh mencionou também uma evidência da Sunnah, dizendo: وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. O Sheikh mencionou um hadith, uma narração presente no livro do Imam Muslim. Então o Imam Muslim relatou este hadith, que foi narrado por Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Este companheiro disse que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: foi um dever para todos os mensageiros, isto é, foi um dever para cada mensageiro, isto é, obrigatório, foi obrigatório para cada um dos mensageiros enviados antes de mim, isto é, antes do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, todos os mensageiros tiveram este dever, esta obrigação. Qual é? Então o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz: foi um dever para todos os mensageiros enviados antes de mim de indicar às suas respectivas comunidades todo o bem que conhecem para eles e de os adverter contra todo o mal que conhecem para eles. Qual é o dever de cada mensageiro em relação à sua comunidade? É de os indicar às suas respectivas comunidades todo o bem que conhecem para eles. Isto é, cada mensageiro tem como dever de esclarecer e de indicar, de ensinar à sua comunidade todo o bem que conhece para ela, para a sua comunidade. E, ao mesmo tempo, de os adverter, isto é, de adverter a sua comunidade contra todo o mal que conhece para eles. Isto é obrigatório para cada mensageiro de indicar as pessoas, a sua comunidade, ao bem e de os adverter contra o mal. Isto é, tem de esclarecer o bem como o mal. O bem a fim que o pratiquem e o mal a fim que se afastem dele. O segundo hadith, a segunda narração mencionada pelo Sheikh, Hafidhahullah Ta'ala, é um hadith no qual o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: deixei-vos sobre um caminho reto, que seja de dia como de noite, e não desviará deste caminho senão um condenado. Deixei-vos sobre um caminho reto, isto é, o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos deixou a todos, deixou a sua comunidade sobre um caminho reto. E isto que seja de dia como de noite. O caminho correto, o caminho reto, está presente, é visível de dia como de noite. E não se desviará deste caminho senão uma pessoa condenada, uma pessoa destruída, uma pessoa perdida. Este hadith foi relatado por Ibn Majah e outros, e foi autenticado por Al-Albani.
Depois o autor diz: ففي هذه الآيات الدلالة إجمالا على أن كل رسول دعا أمته إلى التوحيد وحذرها من الشرك، وقد جاءت الآيات إجمالا في بيان كفر أقوامهم بهم وبقائهم على ملة آبائهم. Depois o Sheikh Hafidhahullah Ta'ala diz que vemos claramente nos versículos mencionados anteriormente, isto é, os versículos que mencionámos, vemos nos versículos mencionados anteriormente que, de maneira geral, cada mensageiro foi enviado por Allah Jalla wa Ala à sua comunidade e os chamou ao Tawhid, os chamou a unificarem Allah na adoração, mas também os adverteu contra o shirk, contra o politeísmo. E noutros versículos do Alcorão, Allah Tabaraka wa Ta'ala informa de maneira geral a descrença das comunidades às quais foram enviados os mensageiros e o facto que, apesar da da'wa, da chamada e dos conselhos dos mensageiros, tais comunidades não seguiram os conselhos e a chamada dos mensageiros que lhes foram enviados da parte de Allah Jalla wa Ala. De maneira resumida, o Sheikh nos diz que, de maneira geral, vimos nestes versículos que foram mencionados no início que Allah Subhanahu wa Ta'ala enviou mensageiros a cada comunidade e que a mensagem destes mensageiros era de unificarem Allah na adoração, isto é, o Tawhid, o monoteísmo puro, e que, ao mesmo tempo, estes mensageiros adverteram estas comunidades contra o oposto do Tawhid, que é o shirk, que é o politeísmo, que é o facto de dar parceiros a Allah Subhanahu wa Ta'ala na adoração. E o Sheikh diz também que noutros versículos do Alcorão Allah Subhanahu wa Ta'ala nos informa, de maneira geral também, a descrença das comunidades às quais foram enviados estes mensageiros. Então Allah Subhanahu wa Ta'ala enviou mensageiros com uma mensagem, isto é, de maneira geral. Os mensageiros foram enviados a diferentes comunidades e, ao mesmo tempo, de maneira geral, estas comunidades que receberam estes mensageiros recusaram e descreram na mensagem e nos mensageiros. Apesar de terem ouvido a mensagem dos mensageiros diretamente, descreram a mensagem dos mensageiros de Allah, da parte de Allah Tabaraka wa Ta'ala. O autor Hafidhahullah Ta'ala menciona alguns destes versículos. Não vamos mencionar todos, vamos mencionar alguns. Então Allah Subhanahu wa Ta'ala disse في سورة سبأ, versículo número 34: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها
إنا بما أرسلتم به كافرون. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, o versículo número 34 na Surat Sabá, e não enviamos a uma povoação admoestador, e não enviamos a uma povoação admoestador algum, sem que os seus opulentos habitantes, isto é, os ricos, dissessem veramente: descremos na mensagem com a qual foram enviados. E não enviamos a uma povoação admoestador algum, sem que os seus opulentos habitantes, isto é, os ricos, dissessem veramente: descremos na mensagem com a qual foram enviados. وقال تبارك وتعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Num outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo número 52 na Surat Adh-Dhariyat, versículo 52, Surat Adh-Dhariyat: assim não chegou nenhum mensageiro aos que os precederam sem que dissessem: é um mágico ou um louco. Isto é, os mensageiros geralmente eram acusados de magia e de loucura. As pessoas geralmente descriam, não acreditavam nos mensageiros e os tratavam de mágicos ou de loucos. Depois o autor diz: وهذا الإجمال في دعوة الرسل إلى التوحيد ورد أممهم عليهم جاء مفصلا في قصص الأنبياء في القرآن الكريم. Depois o autor diz: e estes versículos mencionados são versículos que nos demonstram, de maneira geral, a chamada, a da'wa dos mensageiros ao Tawhid, à unicidade de Allah Jalla wa Ala, e a resposta negativa dos seus respectivos povos às suas chamadas e a rejeição de se submeterem a Allah e de lhe dirigirem a adoração exclusivamente. Estes versículos gerais que nos demonstram a chamada dos mensageiros ao Tawhid são detalhadas noutros versículos, como por exemplo, e mais uma vez não vamos mencionar todos, vamos mencionar no caso de Nuh, de Noé, na Surat Nuh, Surat Noé, o versículo 1, 2 e 3. Neste versículo, nesta sura, onde Allah subhanahu wa ta'ala nos informa da da'wa, da chamada de Nuh ao seu povo, à sua comunidade, Allah subhanahu wa ta'ala يقول: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo: por certo, enviamos Nuh, enviamos Noé ao seu povo. Avisa o teu povo antes que lhe chegue um doloroso castigo. Ele disse, isto é, Nuh,
Ó meu povo, veramente sou para vós um evidente admoestador. Sou para vós um evidente admoestador. Adorem Allah e temam. Adorem Allah e o temam. E obedeçam a mim. Allah subhanahu wa ta'ala nos diz que, certamente, que por certo enviou Noé ao seu povo, lhes dizendo, isto é, Noé disse ao seu povo, a fim de os avisar de um doloroso castigo. Então Noé disse ao seu povo, veramente sou para vós um evidente admoestador. Adorem Allah e o temam. Adorem Allah, temam Allah e obedeçam a mim. Isto é, obedeçam a Nuh. E numa outra sura, Allah subhanahu wa ta'ala diz, também nos informando sobre a história de Nuh, alayhi salam, de Noé, na Surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, no versículo número 59. Allah subhanahu wa ta'ala يقول: لقد أرسلنا نوحا إلى قومهم فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, veramente enviámos Noé ao seu povo. Então disse, isto é, Noé disse: ó meu povo, adorem Allah, pois não têm outra divindade exceto Ele. Por certo, temo para vós o castigo de um dia terrível. A mensagem de Noé para o seu povo, a mensagem de Noé ao seu povo foi: ó meu povo, adorem Allah, pois não têm outra divindade exceto Ele. Por certo, temo para vós o castigo de um dia terrível. E agora, o Sheikh depois mencionou alguns versículos nos quais Allah subhanahu wa ta'ala nos informa da resposta dos respectivos povos aos seus mensageiros, àqueles que lhes foram enviados como mensageiros da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui neste caso vamos mencionar também unicamente a resposta do povo de Nuh. Para não fazermos muito longo, vamos mencionar unicamente a resposta do povo de Nuh, mas foi a mesma resposta dada pelos outros povos, pelas outras comunidades, aos outros mensageiros. Então, الله سبحانه وتعالى يقول في سورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. A resposta do povo de Noé
à sua chamada, à chamada de Noé. No versículo 23 da Surat Noé, Nuh, Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, e isto é a resposta do povo de Nuh a Nuh, e disseram, isto é, o povo de Nuh, de Noé, não abandonem as vossas divindades, os vossos deuses, não abandonem Waddan, nem Suwa'an, nem Yaghuthan, nem Ya'uqa, nem Nasr. Isto é, o povo de Nuh respondia à chamada de Nuh. Entre eles se diziam: não abandonem as vossas divindades, não abandonem as vossas divindades, não abandonem os vossos deuses. E depois mencionavam os nomes dos deuses que eles adoravam além de Allah subhanahu wa ta'ala. Waddan, wa Suwa'an, wa Yaghutha, wa Ya'uqa, wa Nasra. Eles diziam entre eles: não abandonem os vossos deuses. Isto é, quer dizer que Noé os chamava a Allah, a adorarem a Allah subhanahu wa ta'ala, de um culto exclusivo e de não lhe darem parceiros. E o seu povo, o que diziam? Diziam: não abandonem as vossas divindades. Continuem a adorar as vossas divindades, os vossos deuses. Não os abandonem. Isto é, Nuh alayhi salam, Noé alayhi salam chamava ao Tawhid, chamava ao monoteísmo puro, e a sua comunidade, o seu povo, respondia chamando ao politeísmo, chamando ao shirk. Allahul Musta'an. E o Sheikh acaba por dizendo neste capítulo, aqui mencionamos apenas um exemplo, mencionamos apenas alguns exemplos, que é no caso no povo na história de Nuh alayhi salam. Quer dizer que o exemplo que foi mencionado neste capítulo foi unicamente o exemplo do povo de Nuh, de Noé. E o Sheikh, o autor, diz que noutros dos seus livros, noutros livros que ele escreveu, mencionou de maneira detalhada a chamada, a da'wa de outros mensageiros depois de Nuh, como por exemplo Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Shu'aib, Ya'qub, Musa, Isa, Suleiman, Elias, Yunus, Yusuf e Muhammad alayhimus salatu wassalam. Então o Sheikh nos diz aqui, para terminar, que visto que este é um livro resumido, é um livreto que é resumido, uma risala, não é um livro onde há muito detalhe, então o autor não mencionou muitos detalhes, mas é suficiente. Bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.